Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra.
agora, meus irmãos, nós ouviremos uma canção especial preparada pela irmã Verônica, com esse tema também missionário. E eu quero pedir aos irmãos aqui que não esteja atento à pessoa que canta, não esteja atento à voz, esteja atento à letra dessa canção, amém? Se possível, feche os seus olhos, ouça a letra da canção, louve ao Senhor, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês, fazendo ecoar na vida de nós, verdadeiros discípulos de Cristo, essa chama missionária, para que nós possamos impactar o nosso bairro, o nosso estado, a nossa nação e o mundo. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Missionário quero ser, emissário do amor, para dizer a todo homem
que Jesus é o Senhor. Amém, meus amados? Vamos ter culto infantil? Não, né? Meus irmãos, essa canção já de certa forma trouxe uma definição, além de outra que eu estarei passando para os irmãos, do que é ser um missionário, do que é missões, do que é missão. Irmão Cleiton, enquanto esteve aqui à frente, também já fez a leitura de um texto, meus amados, que é clássico e que nós estaremos fazendo a leitura dentro de poucos instantes, para também falarmos, meus irmãos, um pouco mais a respeito dessa obra, a respeito desse plano, desse propósito, desse objetivo que Jesus Cristo, irmão Odair, deixou para mim, mas também deixou para ti e para cada um de nós. Ainda hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical, nós falamos sobre isso, e hoje à noite, meus amados, nesse culto especial de encerramento da nossa campanha de missões locais, nós não poderíamos deixar de enfatizar esse tema novamente. Meus amados, essa canção, como eu já falei, ela nos trouxe um significado bem claro e bem simples do que é ser um missionário, irmã Rosilane. Ser um missionário é ser emissário do amor de Deus, manifesto na cruz pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas essa palavra missões, meus irmãos, sempre que nós falamos em missões, na verdade, meus irmãos, é uma palavra que deriva de missão. E o que é missão, meus irmãos? Segundo aí o dicionário, missão é o encargo, é o poder dado a alguém para fazer alguma coisa, cumprir uma missão, função temporária e determinada de que o governo encarrega um agente especial, missão científica, enfim, meus irmãos. Missão, segundo, meus irmãos, o dicionário, é o encargo conferido a alguém para cumprir determinada coisa. Amém, meus irmãos? Todos nós, enquanto filhos de Deus, meus amados, recebemos uma missão do nosso Pai Celestial. E eu quero pedir aos amados irmãos que mais uma vez, por um breve instante, se coloque de pé novamente em reverência à palavra de Deus. E eu quero te pedir que mais uma vez, abra sua Bíblia, porque nós faremos essa leitura agora em conjunto. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Nós faremos, meus irmãos, essa leitura em conjunto, porque se missão, irmão Áureo, é o encargo conferido por Deus aos seus filhos para que eles cumpram determinada coisa, nós precisamos saber que coisa é essa. Afinal de contas, qual foi, irmã Verônica, o encargo que nós recebemos do nosso Deus? Afinal de contas, irmã Jaqueline, qual foi esse objetivo, essa meta, esse propósito que nós recebemos de Jesus para cumprirmos aqui nessa terra? Essa missão, meus irmãos, está muito bem caracterizada aí, nesse texto. Mateus, capítulo 28, versos 18, 19 e 20. E nós, meus amados, faremos a leitura nesse instante, mesmo que às vezes possa haver alguma divergência nas versões. Você vai ler na sua versão, eu vou ler aqui na minha, e nós faremos então uma leitura em conjunto desse texto que ressalta de maneira ímpar a missão deixada por Deus para cada crente na face da terra. Amém? Vamos lá? Vamos lá comigo. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vejam a ordem dada por Jesus, para mim e para você. Vamos lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, missão, irmão Odair, é o encargo que Deus lhe deu para cumprir determinada coisa. Todos nós, meus amados, recebemos uma missão de Deus. Todos nós, aliás, recebemos esta missão de Deus. A maioria de nós, meus amados, infelizmente,
quando eu falo a maioria de nós, eu me refiro aqui aos cristãos, há uma boa parte que infelizmente entende ou acha que essa missão, irmão Odair, que nós acabamos de fazer a leitura aqui no texto do Evangelho escrito por Mateus, de ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar as pessoas sobre os princípios da fé cristã. Muitos infelizmente entendem e acham que essa foi uma responsabilidade apenas dos apóstolos de Jesus há 2000 anos atrás. Outros vão um pouco mais além, entendem que essa missão foi dada aos apóstolos e aos chamados pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram aqueles líderes que sucederam os apóstolos de Jesus, à medida, obviamente, que esses apóstolos foram morrendo, certo? Outros, meus irmãos, vão dizer que essa missão, Filipe, foi dos apóstolos, foi dos pais da igreja, e essa missão também continua hoje. Mas quem tem a obrigação de cumprir com essa missão são quem? São os pastores, certo? Ou são aqueles que são formados nas nossas escolas doutrinárias para serem, como nós costumamos chamar, de missionários. Meus amados, esse paradigma deve ser quebrado definitivamente nas nossas mentes e nos nossos corações. Quando Jesus, meus irmãos, anunciou essa mensagem há 2000 anos atrás, ele estava falando, irmão Cleiton, não apenas para os apóstolos que ali estavam presentes. Várias outras pessoas estavam ali também reunidas, ouviram essa mensagem, e Jesus, ao anunciar essa missão a essas pessoas, deixou claro que esse propósito, que esse encargo, que essa tarefa deveria ser repassada ao longo dos anos. E é isso, meus irmãos, que tem acontecido de lá para cá. Os apóstolos de Jesus entenderam de modo muito especial que receberam essa missão de Jesus. E o que eles começaram a fazer? Saíram para pregar. Depois que os apóstolos morreram, irmã Jaqueline, as pessoas para quem eles haviam pregado também entenderam que tinham essa missão dada por Jesus. E o que essas pessoas fizeram? Continuaram a pregar o Evangelho. E isso, meus irmãos, foi acontecendo ano após ano. E se hoje, meus caros e amados irmãos, nós temos o privilégio de estar aqui neste templo confortável, ouvindo a mensagem do Evangelho por esse pastor que vos fala, isso aconteceu, meus irmãos, justamente porque várias pessoas, ao longo dos anos, entenderam que a missão não era apenas de uns, a missão foi dada para todos. A missão é de todos, meus amados. Cabe a mim, cabe a você ir por este mundo afora, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ordenou. Essa missão é minha, essa missão é sua. A nossa denominação batista, meus irmãos, especificamente aqui no Brasil, ela desenvolve anualmente 4 campanhas de missões. A campanha de missões locais, que é a que nós estamos encerrando hoje, que visa o que, irmão Odair? O sustento da igreja local. Como o irmão Cleiton disse aqui, meus irmãos, e disse muito bem, é esta igreja em que nós estamos neste exato momento. Ela foi obra, foi fruto do quê? De missões. Um dia, meus irmãos, o pastor lá da primeira igreja batista teve a ideia, irmão Cleiton, nós precisamos abrir uma missão lá no bairro Popular. Esse pastor mobilizou a igreja concordou, então, meus irmãos, foi enviada uma equipe para essa localidade, aqui então foi formada uma congregação, e hoje nós estamos aqui, Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Nos próximos dias 3 e 4 de março, estaremos completando, meus amados irmãos, 23 anos de organização. Mas tudo isso, irmão Robert, se concretizou porque um dia alguém decidiu, vamos cumprir a missão. A campanha de missões locais, então, meus amados, ela visa o investimento nessa localidade, que também é um ponto de pregação missionário. Isso aqui também é missão, meus irmãos.
E como toda missão, nós precisamos de investimento. E quando nós falamos de investimento, meus irmãos, é outra coisa que eu quero aqui destacar para os irmãos, que em todas as nossas campanhas, nós falamos de modo bem claro. Há 3 formas pelas quais você pode contribuir com a obra missionária. A primeira delas é indo, ou seja, se tornando um missionário efetivamente. Quando nós dizemos aqui de missionários, meus irmãos, nós estamos nos referindo àqueles que passam pelas escolas de formação e recebem ao final o título de missionários. Porque nós já entendemos aqui que independentemente de nós termos o título ou não, todos nós somos missionários. Mas há aqueles, meus irmãos, que se dedicam especificamente à obra missionária, que passam pelas nossas escolas de formação e que ao final são então empossados como missionários e são enviados aí para os 4 cantos do Brasil e do mundo para plantar igrejas e ali formar novos líderes. Então a primeira forma de você contribuir com a obra missionária é indo, se tornando um missionário. Você tem vocação para missões? Você tem esse desejo de plantar igrejas, de ir até onde as pessoas necessitadas estão de fato precisando de ouvir o Evangelho? Se essa chama arde no seu coração, desperta tu que dormes, levanta-te. Nós temos uma escola de formação missionária aqui, na nossa própria cidade. O Seminário Teológico Batista Goiano, meus irmãos, ele oferece 3 modalidades de capacitação. A capacitação em ministério pastoral, que foi a que eu fiz, por exemplo. A capacitação em educação cristã, que é a que a irmã Verônica fez, estará formando agora no mês de março, passando pela colação de grau. E nós temos também a capacitação em missiologia, que forma especificamente quem? Missionários. Se você tem vocação, se você tem esse desejo de trabalhar com obra missionária, com missões especificamente falando, manifeste-se. Saiba que para nós, como líderes da Segunda Igreja Batista em Rio Verde, será um prazer enorme investir na sua formação e te preparar para ser um missionário, uma missionária em Rio Verde, em Goiás, no Brasil ou quem sabe, no mundo afora. Então, meus irmãos, a primeira forma de nós contribuirmos com missões é indo, é dando ouvidos à vocação celestial. Se você tem esse chamado, se você tem essa vocação, mova-se. Deus está à sua espera. Amém? Amém, meus amados? A segunda forma, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, que também nós podemos cooperar com missões. Nós podemos ir e nós podemos e devemos orar. Meus irmãos, a oração é uma das bases da vida cristã. E obviamente, irmã Ednete, para que os nossos missionários possam ser sustentados de pé, minha irmã, eles precisam das nossas orações. Para isso, meus irmãos, que nós temos um promotor de missões da nossa igreja. A tarefa principal do nosso promotor de missões é levar a igreja a interceder pelos inúmeros missionários que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A tarefa, meus irmãos, do nosso promotor de missões é levar a igreja a investir tempo de oração na vida desses missionários e também nas obras missionárias que estão espalhadas aí no que diz respeito à denominação batista por Goiás, pelo Brasil e por todo o mundo afora. Eu já disse isso aos irmãos e volto a repetir, a denominação batista é reconhecida não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, como uma denominação missionária. Ontem eu estava ali, meus irmãos, celebrando o casamento lá da minha colega do fórum, eu estava comentando com os irmãos hoje cedo, e sentou um casal lá na nossa mesa, e eles não são batistas, o homem está desviado da igreja presbiteriana, e ele disse para nós, eu nunca visitei uma igreja batista, mas uma coisa eu sempre ouvi falar a respeito dos batistas. Foi ou não foi, irmã Verônica? E o que ele disse? Evangelização e missões. Se os irmãos pegarem a nossa declaração doutrinária, que o irmão Josimar faz questão de carregar para todo lado, né, meu irmão? Lá na nossa declaração doutrinária, nós temos um artigo que trata especificamente sobre evangelização e missões.
Esse é, de fato, meus irmãos, um princípio importante para nós. Então nós precisamos sim dedicar tempo de oração pelos missionários, pelos pastores, pelas igrejas, pelas obras missionárias que têm sido plantadas. Nós temos várias obras missionárias aqui no Brasil, aqui no nosso estado de Goiás. Uma dessas obras, meus irmãos, que tem se destacado muito na nossa nação, é a chamada Cristolândia, né, meu irmão Cleito? A Cristolândia, ela tem ganhado aí um retrospecto mundial no que diz respeito ao tratamento de usuários de drogas e na preparação espiritual dessas pessoas que têm estado à margem da sociedade. Muitos dos irmãos já devem ter visto, inclusive pela televisão, matérias jornalísticas sobre a Cristolândia. É uma obra missionária batista, que carece das nossas orações, que carece de missionários e carece também, meus irmãos, da terceira forma pela qual nós podemos e devemos cooperar com as missões. Qual é essa terceira forma? Contribuindo financeiramente. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que todo obreiro é digno do seu salário. Muitos desses missionários e missionárias que estão aí pelo Brasil e pelo mundo afora plantando igrejas, eles abandonaram tudo na sua vida. Sabe para quê? Para se dedicar à pregação do Evangelho. Só que esses missionários, irmão, daí, eles precisam comer. Esses missionários, eles têm filhos que precisam estudar. Esses missionários precisam pagar por moradia, precisam pagar água e energia como eu e você pagamos. E para que eles tenham condições de tudo isso, meus amados, como a palavra de Deus nos diz, eles são dignos do seu salário. E quem é que paga o salário desses obreiros, meus irmãos? É o governo? É alguma empresa particular? Não, meus irmãos. Os responsáveis por custear essa obra somos nós. Eu sou batista, você é batista. Nós é que devemos pagar o preço para que esses homens e mulheres que largaram tudo na sua vida para se dedicar ao Evangelho, possam ir lá, pregar, edificar igrejas, evangelizar os perdidos, ganhar almas para Jesus. Hoje, meus irmãos, nós teremos a oportunidade de fazer isso mais uma vez. Nós já tivemos aqui um momento reservado à oração que foi dirigido pelo nosso irmão Cleito, já oramos por missões, já cumprimos com o segundo tópico, e teremos, meus irmãos, ao final desse culto, a oportunidade de cumprir com o terceiro ponto. Eu quero lembrar aos irmãos que os alvos de cada campanha de missões não são votados pelo pastor, não são decididos pelo promotor de missões, é a igreja em conjunto que estipula esse alvo. E o alvo, meus irmãos, para essa campanha de missões locais, votado pela igreja, foi de R$ 2.500. Se nós formos parar para analisar, meus irmãos, é muito pouco. É muito pouco. Eu digo para os irmãos que a minha despesa pessoal, com muitas coisas que eu tenho que pagar aí todo mês, é bem maior que R$ 2.500, meus amados. E eu não estou aqui sendo desafiado para poder pagar sozinho esse alvo. Não. Esse alvo, meus irmãos, deve ser alcançado por todos nós. Então, a facilidade é ainda maior, irmão Robert. Irmão Cleito fez um cálculo aqui esses dias, irmão Cleito. Por dia, se nós quisermos economizar por dia para alcançarmos esse alvo, sabe quanto que nós temos que economizar? Cerca de 34 centavos. E é para alcançar as 4, não é só uma não. Se você economiza 34 centavos por dia, você vai aí, juntamente com a igreja, obviamente, cooperar para o alcance dos 4 alvos estabelecidos para as 4 campanhas de missões aqui na nossa igreja. Então, meus irmãos, é muito pouco. Com balinha, Brenda, você gasta muito mais. É ou não é verdade? São essas 3 formas, meus irmãos, que nós constantemente estamos aqui instruindo os irmãos. Formas pelas quais nós podemos e devemos cooperar com a obra missionária. Vamos repetir? A primeira, indo. A segunda,
orando, e a terceira, contribuindo financeiramente. Amém, meus amados? São 3 coisas muito simples que devem ser praticadas por nós para que essa obra maravilhosa continue sendo realizada Brasil afora e mundo afora. Amém, meus irmãos? Mas, meus amados, como eu disse para vocês, a denominação batista no Brasil, irmão Cleito, desenvolve 4 campanhas: missões locais, missões estaduais, missões nacionais e também missões mundiais. E isso, meus irmãos, nós temos uma referência bíblica para isso, irmão Cleito. Nada que os batistas fazem foge do contexto das Escrituras. E eu quero pedir aos irmãos que, mesmo sentados como vocês estão, abram suas Bíblias, por favor, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Atos capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, nós aprendemos nessa noite que cada um de nós, irmã Rosilana, irmão Suedson, cada um de nós, enquanto filhos de Deus, recebeu o quê? Uma missão. Essa missão não é só do pastor, essa missão não é só daqueles que são intitulados missionários. Essa missão é de cada crente. Você, irmã Jaqueline, recebeu um encargo, um dever de Jesus. Qual foi a ordem que Jesus deu a você? Ide, fazei discípulos. Você, irmão Genivaldo, recebeu uma missão de Jesus. Qual é essa missão? Qual é o objetivo que Jesus deixou para você cumprir? Ide, fazei discípulos. Agora, meus irmãos, como é que nós devemos cumprir com esse ide? Atos capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. É com base nesse texto aí, meus irmãos, que a denominação batista realiza anualmente 4 campanhas de missões. Campanha de missões locais, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Vamos ler o texto? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Jesus lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Nós encontramos aqui nesse texto, irmã Euciene, uma outra definição de missionário. Ser missionário, irmã Euciene, é ser testemunha de Jesus. Jesus tem feito coisas boas na sua vida, irmã Jaqueline? Testemunhe disso para os outros. Jesus tem feito coisas boas na sua vida, irmã Verônica? Fale sobre isso com as demais pessoas. Jesus tem feito coisas boas na sua vida, Josiel? Testemunhe sobre isso para as demais pessoas. Ser missionário, meus irmãos, é ser testemunha. Agora vejam que interessante, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar que nós temos que ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. É daí, irmão Odair, que nós retiramos a base para realizarmos anualmente 4 campanhas de missões. Logicamente, meus irmãos, que o texto aqui, quando Jesus disse esse texto, ele estava levando em conta o quê? O local em que ele estava. Ele estava falando de discípulos israelitas, discípulos esses que moravam onde? Na região de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, e que tinham também o propósito de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Nós, meus irmãos, se pudéssemos substituir esse versículo, levando em conta o nosso contexto atual, nós deveríamos então dizer como, irmão Cleiton? Vamos lá? Sejam minhas testemunhas em Rio Verde, em Goiás, no Brasil e até os confins da terra. Daqui, meus amados irmãos, nós tiramos então a base para essas 4 campanhas que nós realizamos anualmente.
A primeira igreja batista, irmão Cleiton, ela tem um slogan muito interessante, não é verdade? Missões, do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Nós começamos a fazer missões na localidade em que nós estamos, nas nossas ruas. Mas nós também devemos fazer missões no nosso estado, no nosso país e nos confins da terra. Amém, meus irmãos? A nossa missão é ampla. Já imaginou você tendo a oportunidade de sair pelo estado de Goiás, de sair pelo Brasil ou até mesmo pelo mundo para pregar o Evangelho? Você já imaginou o quão honrado seria para você ter esse privilégio? Servir a Jesus, meus irmãos, através da obra missionária é uma honra, é um privilégio. E nós, meus irmãos, como já foi dito, podemos fazê-lo indo, dando ouvidos à vocação celestial do nosso Senhor. Nós podemos também cumprir com essa obra, orando pelos missionários e pelas obras missionárias que por eles têm sido realizadas. E nós também podemos, meus irmãos, cumprir com essa obra missionária contribuindo. E é isso, meus irmãos, que nós faremos a partir de agora. Quero convidar o Ministério de Música para estar aqui à frente novamente. E eu quero pedir a cada um dos irmãos que me escuta nesse momento, permita-se usar por Deus, contribua com missões, indo, orando e investindo financeiramente. Meus amados, uma das coisas que mais me dá alegria aqui na Segunda Igreja Batista, meus irmãos, é quando o irmão Cleiton chega para mim e diz: pastor, nós não apenas alcançamos o alvo, nós ultrapassamos. E o senhor pode dizer isso para a igreja. Para mim, meus amados, é uma alegria grande, Felipe, chegar aqui e dizer: meus irmãos, nós alcançamos o alvo estipulado pela igreja para esta campanha de missões. E se isso, meus amados, me deixa alegre, por outro lado, eu fico muito triste quando o irmão Cleiton chega até mim e me diz: pastor, infelizmente, nós não conseguimos alcançar o alvo que foi proposto. Faça a sua parte, meu irmão. Contribua com a obra missionária. Ore por missões. Se você quer ser um missionário, desperta-te. Para nós será um prazer enviá-lo a uma das nossas escolas de formação para que você possa se tornar um pastor, um missionário ou uma missionária. Contribua financeiramente com missões, porque às vezes você não pode ir, mas você pode sustentar esses missionários e missionárias e essas obras missionárias que têm sido realizadas pelo mundo afora. Quero aqui mais uma vez dizer às pessoas que estão nos visitando: não se sinta constrangido, por favor. Tudo aquilo que está sendo dito nessa noite, nesse culto especial, é também de maneira especial reservado para os membros e congregados dessa igreja. Amém? Não se sinta constrangido. Mas se você nessa noite, ao ouvir todas essas palavras, se sentiu motivado a contribuir com missões, logicamente que você pode se sentir à vontade. Eu quero lembrar os irmãos que todas as ofertas que serão depositadas no gasofilácio hoje, fora dos envelopes de dízimo, serão consideradas, serão identificadas como ofertas da campanha de missões locais. E eu quero lembrar os irmãos que quando nós falamos de missões locais, nós estamos falando especificamente da nossa igreja, da nossa localidade. Investir em missões locais é investir na Segunda Igreja Batista em Rio Verde, igreja da qual você faz parte, igreja que tem sido usada por Deus para abençoar a sua vida. Amém? Vamos todos nos colocar de pé nesse momento. E eu não quero ver, meus amados, ninguém vir até este altar com tristeza no seu coração.
A palavra de Deus, meus irmãos, nos fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você veio nessa noite com o propósito de contribuir com missões, saia do seu lugar com alegria no seu coração. Deposite a sua oferta aqui, tendo plena certeza de que ela será muito bem aplicada. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós queremos colocar diante do Senhor, Pai amado, cada pessoa, Pai amado, que aqui está nesta noite. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor um dia nos escolheu. Pai amado, que nós possamos verdadeiramente, Pai amado, fazermos uso, Pai amado, do que o Senhor nos chamou, para que nós possamos, Pai amado, fazer missões. Deus, mas que nós não venhamos ter o intuito de missões, Pai amado, as pessoas lá fora, Senhor, mas também os nossos vizinhos, Senhor, na nossa faculdade, Senhor, no nosso trabalho, onde é que nós estivermos, Pai amado, que nós venhamos falar do Teu amor, falar de tanto que o Senhor é lindo, que o Senhor tem a vida eterna para cada um deles, Pai amado.
amado. Não só aquelas pessoas, Pai amado, que nós convivemos, mas aquelas também ao qual nós não conhecemos, Deus. Tem muitas pessoas morrendo aí fora sem conhecer a Ti, sem conhecer a Tua palavra. Nos capacita, Pai amado, para que nós possamos alcançar essas vidas, alcançar essas pessoas. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por todas essas ofertas, por aqueles dizimantes, Senhor, aqui na Tua casa. Que o Senhor possa recompensar cada um, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, Pai amado, essas ofertas. Que o Senhor possa retribuir para cada um. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, fiquem de pé, nós já vamos orar encerrando o nosso culto. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo aquilo que vimos e ouvimos essa noite, e de modo especial, meu Pai, por esta celebração especial, em que tivemos a oportunidade de demonstrar, meu Pai, de forma sincera, o desejo do nosso coração de se envolver com missões. Senhor nosso Deus, que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Que o Senhor possa, ó Pai, nos conceder uma noite de paz e de segurança e uma excelente semana, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.